De Atos, Aleluia. capítulo 8, Glória a Deus. Aleluia. a partir do versículo 26, amém? Já agradeço a Deus pela oportunidade e a pastora que mais uma vez me confiou de estar trazendo a palavra do Senhor, amém? Atos 8, a partir do 26. Amém. Atos 8, a partir do 26. Todos encontraram? Amém, Jesus. Amém. Vamos estar lendo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, via lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. E o 30. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E o 31. Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Então aqui nós vamos ver duas pessoas, Filipe e o eunuco. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o eunuco. O eunuco era um homem que era castrado, ou seja, que era tirado, que era cortado os testículos. E o eunuco, no caso aí do texto, era um etíope, ou seja, ele era da África, ali da Etiópia, e ele era um alto oficial da rainha de Candace. Era um oficial, uma pessoa de confiança da rainha. E ali vai dizer que ele estava vindo adorar em Jerusalém. E naquele tempo, eunuco, ele era uma pessoa excluída. O eunuco, ele não podia entrar no templo. Lá em Deuteronômio 23:1, vai dizer que aquele que forem arrancado os seus testículos ou cortado o seu membro viril, não poderia entrar na Assembleia do Senhor. Então, aquele eunuco, ele era uma pessoa excluída de muitas coisas, principalmente das coisas de Deus. Ou seja, ele não poderia entrar no templo. E além de ser eunuco, ele era um estrangeiro, ele não era judeu. Então, ele era ali da Etiópia, na África. E o texto diz que ele estava vindo adorar em Jerusalém. Então logo eu penso, se ele estava vindo adorar em Jerusalém, ele havia se convertido ao judaísmo. Ele havia se convertido. E ali ele tinha, de ano em ano, ele, como era de costume dos judeus, de ano em ano ele ia adorar em Jerusalém. E o texto diz que ele já estava voltando, regressando para a sua terra. E ali eu acredito que aquele eunuco, ele não estava feliz, ele não estava alegre, ele estava voltando, mas era como se ele estivesse voltando vazio. Ou seja, ele estava voltando meio triste, um pouco frustrado talvez. Por quê? Porque eu acredito que da porta ele não passou. Ele saiu de tão longe para adorar o Senhor. Eu fui olhar, fui pesquisar e diz que ele percorreu uma distância da Etiópia até Jerusalém, uma distância de mais ou menos 2.500 quilômetros. Ou seja, aí eu já vejo
Olha o esforço desse etíope eunuco para adorar o Senhor. Ele percorreu uma distância de mais de 2.500 quilômetros. Aleluia. Aqui, alguém percorreu pelo menos 1 quilômetro para adorar o Senhor nesta noite? Eu creio que não. Ninguém aqui percorreu 1 quilômetro que seja para adorar o Senhor. Porque aqui não tem ninguém. As pessoas que moram mais longe acham que não anda esse percurso todo de 1 quilômetro, que são as que moram mais distantes. Mas eu creio que ainda não dá 1 quilômetro da casa delas até a igreja. Mas o que nós vemos hoje são o quê? Pessoas que moram praticamente do lado da igreja, pessoas que moram no próprio bairro da igreja, pessoas que moram a poucos metros da igreja e não vêm adorar o Senhor, pessoas que moram praticamente, pode-se dizer, do lado da igreja, porque anda tão pouco, é tão pertinho de casa até aqui, e não vem adorar o Senhor. Verdade. E não vem para a casa do Senhor adorar. Quando diz tem culto, são tantas desculpas, são tantos impedimentos que a própria pessoa coloca. Tem culto todo dia, amanhã eu vou. Hoje eu estou cansada, hoje eu cheguei cansado. Hoje eu tenho um dinheiro extra para ganhar. Hoje eu tenho um compromisso com uma pessoa que eu não vejo há tempo. São tantas desculpas para não ir adorar o Senhor. E aquele eunuco, ele se esforçou tanto que ele percorreu de carruagem, ele percorreu o quê? Mais de 2.500 quilômetros para adorar o Senhor. Mesmo sabendo que ele não poderia entrar no templo, que ele iria adorar da porta. Mas ele saiu de longe para adorar o Senhor. Aleluia. Então o texto diz que ele estava já voltando. E então ali eu creio que Deus estava contemplando o esforço daquele eunuco. Ele estava contemplando a vontade, o desejo no coração que aquele homem tinha de adorar. O desejo, a sede que ele tinha de Deus. A sede que ele tinha, o desejo profundo, o desejo enorme, um desejo imenso de conhecer mais de Deus. Então, eu creio que Deus ele estava contemplando todo o esforço daquele homem, contemplando o desejo do coração dele. Como lá em Crônicas, segundo Crônicas, vai dizer no capítulo 16, no versículo 9, que os olhos de Deus passam por toda a terra para, para dar forças a todo aquele que entrega o seu coração totalmente a Ele, o coração é totalmente dele. Então Deus estava contemplando o coração daquele eunuco, Deus estava contemplando o esforço dele para adorar. E vai dizer que ele estava regressando e estava o quê? Lendo o profeta Isaías. Mesmo sem entender, ele estava lendo. Então ali, Deus ele estava contemplando. E o que é que Deus logo faz? Deus ele envia um anjo e Deus ele levanta um discípulo para ir até aquele homem, para atender aquele homem, para atender aquele eunuco. Porque Deus ele viu o desejo no coração daquele homem, o desejo que aquele homem tinha de conhecer mais, de saber mais de Deus, o desejo no coração que aquele homem tinha de conhecer Jesus. Então Deus ele envia o anjo e Deus levanta o discípulo, como vai dizer aí no versículo 1, o anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E o que é que diz aí no versículo 27? Filipe se levantou e foi. Aí me responda, Filipe retrucou? Não. Filipe questionou? Não. Filipe perguntou por que ele tinha que ir àquele lugar? O que era que ele ia fazer naquele lugar? Não, Filipe ele levanta, o texto é bem claro, Filipe levanta e vai. Ou seja, Filipe ele imediatamente se levanta para obedecer ao Senhor. Imediatamente Filipe se dispõe a ser usado pelo Senhor. E quantas vezes nós recebemos uma ordem do Senhor, recebemos uma palavra do Senhor, recebemos um chamado do Senhor, mas ficamos o quê? Questionando, ficamos retrucando, ficamos argumentando, tentando contender até com Deus. Por
Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir em tal lugar? Por que eu tenho que ir até tal pessoa? Por que eu tenho que ir hoje para lá? Por que eu tenho que isso? Por que aquilo? Por que não pode ser outro? Então Filipe, ele não faz nada disso. Ele se dispõe. Filipe é como se ele se dissesse: pronto, Senhor, eis-me aqui, se o Senhor mandou, eu vou agora. E Filipe levanta e vai imediatamente. Então o texto vai dizer que Filipe levantou e foi. E o texto vai dizer que quando Filipe chega lá onde o Senhor ordenou que ele fosse, quando Filipe chega lá, ele encontra esse etíope eunuco, que vinha na carruagem voltando já de Jerusalém, né? E quando ele está ali naquele lugar, que ele ainda não sabia o que era que ele ia fazer ali, então diz que o Espírito diz a Filipe: aproxime, está vendo lá aquela carruagem? Se aproxime dela e acompanhe ela. E diz que Filipe foi correndo. Filipe não foi devagar. Filipe não disse: eu vou, eles estão de carruagem, eu estou a pé, eu vou andando, a hora vou acompanhando aqui de longe. Não, diz que Filipe foi correndo. Filipe foi correndo, porque tem coisas que Deus quer de mim e de você que não é para adiar. Tem coisas que Deus manda eu e você fazer que não é para estar protelando, não é para estar adiando, não é para estar deixando para depois. Tem coisas que Deus quer de mim e de você que é para logo. Tem coisas que Deus manda eu e você fazer que é para a gente fazer logo, fazer com pressa, fazer rápido. Então Filipe, ele levanta e vai sem retrucar. E depois Filipe, ele vai correndo atrás daquela carruagem. Ele não vai andando. E olha que eu vejo aqui, estudando, eu fui ver que Filipe não era nenhum jovenzinho, para dizer assim, ele estava no vigor da juventude com toda a força, por isso que ele foi correndo atrás da carruagem. Não, Filipe já era um homem feito, tinha família, tinha filhos, diz que as filhas dele, acho que eram profetisas, parece, eram profetisas. Então, ele já era um homem já com a vida feita, era um homem mesmo, já com filhas criadas, filhos criados. Então, ele vai correndo. Ele não olhou a idade, ele não disse: eu já estou cansado, já estou com uma certa idadezinha, vou devagarzinho. Não, ele foi correndo. Ele se prontificou e foi correndo fazer o que Deus mandou. Então, o que é que eu vejo aqui? Nós temos o costume de Deus querer algo da gente e a gente ficar adiando. Às vezes Deus diz: você vai pregar minha palavra. Agora não, eu não estou pronta ainda, eu não sou capaz ainda, eu não sei ler direito, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para estar lendo Bíblia. Mas se Deus disse você vai pregar, Deus tem pressa, porque há vidas sedentas esperando ouvir a palavra do Senhor através da sua boca. Há vidas sedentas lá fora que estão aguardando uma palavra que vai vir de você. Então o texto diz que Filipe vai correndo. E aí, na continuação do texto, ele vê aquele homem lendo o profeta Isaías e diz que ele se aproxima e pergunta: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? E o que é que o etíope responde a ele? Como é que eu vou entender se não tem que me explique? O que foi que eu vi aqui? Muitas vezes, né, acontece com a gente isso aí. A gente diz que a gente tem pessoas que eu já vi muita gente dizer: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Eu não gosto de ler Bíblia porque eu não entendo nada do que está escrito ali. Mas sabe o que eu vejo aí? Quando esse homem, ele estava lendo ali e não estava entendendo nada, eu entendi ali que ele ainda não conhecia Jesus. Ele ainda não conhecia Jesus. Ele estava lendo exatamente em Isaías, a passagem que diz aí no versículo 32: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o texto que fala exatamente sobre Jesus, que Jesus, ele foi, como nós sabemos, levado realmente como ovelha muda ao matadouro. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi levado ali para aquela cruz e ele não disse nada. Ele foi calado e ele pagou todo o preço ali. Ele completou a justiça toda ali, calado, mudo. Então, ele estava lendo ali sobre Jesus, mas ele não entendia nada.
Ele não conseguia entender. Então Deus enviou Filipe para evangelizar ele. Deus envia Filipe para explicar para ele a palavra, para apresentar para ele Jesus. E ali diz que ele convida Filipe para subir na carruagem. E Filipe vai ler com ele ali um texto. E então ele pede a Filipe para explicar a ele aquele texto. E então Filipe explica e fala de Jesus através daquela passagem ali. Filipe fala de Jesus para aquele eunuco. Filipe fala de Jesus para ele. É como se Filipe dissesse para ele: olha, eunuco, você veio de Jerusalém, você foi adorar em Jerusalém, você não pode entrar pela porta porque havia um impedimento na sua vida, porque você era impedido pela lei de entrar, mas Jesus morreu naquela cruz no seu lugar. Ele foi como uma ovelha muda no seu lugar, deu a vida por você ali, e hoje não existe mais nenhum impedimento. Hoje você pode chegar até o trono, hoje você pode chegar até Jesus. Jesus é a porta para você entrar, só Jesus é a porta para você entrar, e hoje você tem livre acesso. Então, aquele eunuco, ele creu imediatamente naquela palavra, e vai dizer que eles estavam num lugar que tinha água. E aí diz que aquele eunuco, ele vira para Filipe e pergunta: Filipe, aqui tem água aqui, eu quero saber o que é que me impede de ser batizado, porque lá em Jerusalém não quiseram me batizar, lá em Jerusalém não quiseram, me rejeitaram, não quiseram me batizar. O que é que eu faço para ser batizado? Será que eu não posso ser batizado? E diz que Filipe imediatamente responde para ele: é lícito, você pode sim, se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. E hoje nós vemos o quê? Muitas igrejas diz que as pessoas vêm para o evangelho, mas elas têm que levar um tempo no evangelho, elas têm que fazer discipulado, não pode ser logo assim, não pode ser batizado logo então. Mas o que é que a palavra está dizendo claramente aí? Filipe responde imediatamente a ele: você pode, desde que você, a partir do momento que você creu com todo o seu coração, você pode ser batizado. Aleluia. Então aquele eunuco olha para ele e diz: eu creio sim que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E imediatamente eles descem da carruagem. Filipe batiza o eunuco ali, e diz que o eunuco, depois do batismo, sai muito alegre de volta para a terra dele, volta alegre, jubilando, feliz da vida, porque foi batizado, porque conheceu Jesus. Então aqui, voltando no texto, a questão onde ele estava lendo e não entendia, eu cheguei a uma conclusão. Quando a gente diz que não entende nada da Bíblia, quando a gente diz que não lê Bíblia porque não entende nada, nós estamos simplesmente demonstrando que nós ainda não conhecemos Jesus. Porque a partir do momento que você conhece Jesus, a partir do momento que você se entrega totalmente a Ele, a partir do momento que você decide verdadeiramente querer Jesus na sua vida, então logo você vai ter sede de conhecer mais e mais dele. Você vai ter sede de conhecer mais e mais de Deus. Você vai ter sede, desejo profundo no seu coração de conhecer as histórias, de saber tudo o que aconteceu. E você vai se aprofundar, você vai procurar ler a palavra, você vai estar meditando na palavra, e você vai conseguir entender, você vai começar a entender o que é que Deus está falando na palavra com você. Verdade. Então aquele eunuco, ele ainda não tinha conhecido Jesus, mas a partir do momento que ele conheceu Jesus, tudo mudou. Eu fui pesquisando e eu descobri que aquele eunuco, ele passou a ser um pregador da palavra. Diz que quando ele voltou para a Etiópia, ele virou pregador da palavra. E disse que a Etiópia ficou pequena para a palavra que ele pregava, a palavra. Então, disse que ele pregou até que foi morto, como é que diz? Martirizado. Ele foi martirizado. Então, logo nós vemos que a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele passou a entender da palavra, que a sede que ele tinha, o desejo de conhecer mais de Deus que ele tinha, a sede que ele tinha, ele mergulhou,
ele dali então ele não parou mais, ele quis conhecer mais e mais, e ele passou a se aprofundar. Então o que nós vemos é isso. O que nós vemos hoje são pessoas que até estão na igreja, mas elas ainda não têm aquele desejo ardente de conhecer mais de Deus. Elas ainda não estão com aquele desejo profundo no coração de conhecer mais e mais do Senhor. Elas acham que veio para a igreja, ouviu ali a palavra, louvou, orou, foi para casa, pronto, acabou. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Quando a pessoa ela decide querer Deus na vida dela, ela decide de verdade. Ela tem que decidir verdadeiramente. Eu quero esse Deus na minha vida. A partir de hoje, eu quero Deus na minha vida. A partir de hoje, Ele é a minha prioridade. A partir de hoje, eu quero conhecer Ele mais e mais. A partir de hoje, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Nós vamos ver o exemplo ali daquela mulher adúltera que quando ela tem um encontro com Jesus, ela teve ali o quê? Ela era uma mulher pecadora? Ela era uma mulher adúltera. Ela tinha tido vários homens que não eram marido dela, ou seja, homens que provavelmente eram marido de outras mulheres. Provavelmente alguém poderia dizer a Jesus assim: mas Jesus, aquela mulher ali, você sabe quantos casamentos ela destruiu? Jesus, você sabe aquela mulher ali, com quantos homens aquela mulher deitou? Aquela mulher podre, aquela mulher suja, aquela mulher imunda, aquela mulher tem uma vida totalmente torta, desregrada, aquela mulher já destruiu muitas famílias. Mas tem um detalhe: aquela mulher ainda não tinha encontrado Jesus. Aquela mulher, ela ainda não tinha tido ninguém que apresentasse Jesus a ela. Aquela mulher, ela ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer Jesus. Mas no dia que ela teve a oportunidade de conhecer Jesus, ela agarrou de unha e dente. No dia que ela teve a oportunidade de conhecer Jesus, ela não ficou em cima do muro. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu quero? Será que eu não quero? Não, ela decidiu. Ela teve a oportunidade, a primeira oportunidade que ela teve, ela agarrou, ela conheceu Jesus. E ali o texto vai dizer que os pecados dela foram perdoados. E nós sabemos que aquela mulher passou a pregar a palavra do Senhor. Ou seja, aquela mulher, ela teve a vida dela transformada. Aquela mulher teve uma nova vida a partir do momento que ela conheceu Jesus. Mas por que isso aconteceu? Porque ela não ficou em cima do muro. Ela não ficou indecisa. Ela não ficou pensando se vai, se não vai, se fica, se não fica, se queria, se não queria. Hoje o que vemos muito é o quê? Pessoas vêm na igreja, nós apresentamos Jesus para essas pessoas. As pessoas vêm, elas ouvem a palavra, nós levamos Jesus até elas, e o que é que elas olham e dizem na hora do apelo? Ah, hoje eu não quero não. Hoje eu não quero. Deixa para depois, ainda estou muito nova, ainda tem muita coisa para fazer, ainda não estou pronto. Mas Jesus não chamou ninguém pronto. Jesus chama pessoas do jeito que elas estão, para virem e serem transformadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Então, aquela mulher, a primeira oportunidade que ela teve, ela agarrou e ela mudou de vida. Assim foi o eunuco também. Ele teve ali a oportunidade de conhecer Jesus e ele não desperdiçou a oportunidade que ele teve. A partir do momento que Filipe foi até ele, evangelizou ele, mostrou Jesus para ele, explicou para ele a palavra, aquele eunuco não pensou duas vezes. Aquele eunuco não ficou indeciso. Aquele eunuco não deixou para depois. Ele imediatamente disse: eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu quero ser batizado. Então aquele eunuco, ele prontamente mudou de vida. Ele prontamente passou a conhecer mais de Jesus. E ele, como eu disse aos irmãos, ele passou a ser um pregador da palavra. Se os irmãos quiserem depois, vai pesquisar sobre o eunuco, e os irmãos vão descobrir que ele foi um grande pregador da palavra. Ele passou a ser um grande pregador da palavra de Deus, ganhou provavelmente muitas vidas para Jesus e não parou mais até ser martirizado. Então, quando a pessoa ela quer Deus realmente na vida dela, ela muda. Quando a pessoa realmente quer Deus na vida dela, ela não fica em cima do muro, ela não fica indecisa. Quando a pessoa realmente quer Deus na vida dela, ela cada dia ela quer conhecer mais e mais de Deus.
Cada dia ela quer se aprofundar mais. Cada dia ela quer ir mais fundo para saber quem realmente foi Jesus, para saber realmente o poder desse Deus tão grande que nós servimos. Então, o texto vai dizer que Filipe, ele batizou o eunuco, e o eunuco volta para casa alegre e feliz. Alegre e feliz porque ele havia realmente conhecido Jesus ali, e ele havia então sido batizado, e ele já sabia que não tinha mais impedimento para ele. Ele ali já tinha certeza de que ele já tinha livre acesso ao trono do Pai. Ele ali já tinha certeza que ele não era mais um excluído, que ele não era mais um rejeitado, que Jesus não rejeitava ele, porque Jesus não rejeita ninguém. Nós vamos ver na história aí mesmo no livro de Atos, no capítulo 10, onde Pedro, ele achava que, como outros discípulos também, achavam que a salvação era só para os judeus. Mas aí, o que é que acontece? Pedro tem uma visão de um lençol que desce do céu, com vários animais, vários quadrúpedes, répteis, vários animais, e no meio daqueles animais, diz que tinham animais que para os judeus eram considerados impuros, e ali vai dizer que quando ele tem aquela visão, ele não entendeu bem aquela visão, até que, os irmãos podem abrir aí no capítulo 10. Aleluia. Amém. Até que ele tem aquela visão, né? Onde Deus manda, onde Jesus diz a ele: levante-se, mate e come. E ele diz: não, Senhor, eu não vou comer nada imundo, eu não vou comer nada impuro. E ele faz aquilo, né? Algumas vezes, 3 vezes. E aí em seguida aquele objeto é retirado. E ele fica sem entender aquela visão. Até que os enviados de Cornélio chegam a Jope procurando ele. E ali ele vai com eles. Então ali ele entende. Diz que aí no versículo 28 vai dizer que quando ele chega na casa de Cornélio, ele vê muitos reunidos ali. E ali ele vai e diz para eles: vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ou seja, o que foi que Deus estava mostrando a Pedro ali naquela visão? Deus estava mostrando a Pedro ali naquela visão que o projeto de salvação dele abrangia todos, abrangia todas as nações, abrangia todas as pessoas, independente de raça, independente de cor, independente de se tem uma perna, se tem as 2 pernas, se tem o braço, se está faltando o outro, se é cego, se é mudo, se é surdo, se é amarelo, se é branco, se é preto. Ou seja, Deus estava mostrando a ele ali que ele veio para todos, ele não veio só para judeus. E o projeto de salvação dele não era para alcançar só judeus. Então, ele mostrou para Pedro ali que o projeto de salvação dele tinha que abranger todas as pessoas, era para todos, todos eram iguais perante Deus. Então, a partir dali foi que Pedro veio entender isto, porque até então eles achavam, não só Pedro como outros discípulos também, que a salvação era só para judeus, que os gentios não tinham direito à salvação. Então logo nessa história do eunuco, eu creio que Pedro ali ainda não tinha tido a visão. Eu creio que talvez, se a ordem fosse para Pedro, Pedro vai lá, eu creio que Pedro talvez questionasse, que Pedro talvez retrucasse e questionasse: mas é um estrangeiro, é um eunuco, Senhor. Eu vou falar o que com eunuco? Que interesse o Senhor tem no eunuco? Que interesse o Senhor tem no estrangeiro? Mas o texto vai mostrar para mim e para você que para Jesus não há impedimento, não há barreira, não há nada, porque Deus contempla o coração do homem, Deus contempla o desejo no coração de cada um. Então logo eu vejo porque que tem muitas pessoas na igreja que elas não avançam, que elas não fazem nada na obra, que elas não fazem a obra. É porque elas ainda estão indecisas, é porque elas ainda estão em cima do muro, é porque elas ainda não conhecem Jesus verdadeiramente. Elas estão na igreja, elas estão cultuando, mas elas ainda não sentiram o desejo profundo no coração de realmente conhecer Jesus,
de realmente conhecer mais de Deus, de realmente se envolver com a obra, com Deus, com Jesus. Então, aquele eunuco, ele era impedido pela lei de Moisés, mas para Jesus ele não era impedido. Jesus aceitava ele como aceita eu e você, como aceita qualquer um, independente, como eu disse, de cor, de classe, de religião, de raça, de etnia, de tudo. Jesus, ele aceita, ele veio para todos, o projeto de salvação dele veio para todos. Então ali nós vamos ver também que quando o etíope ele volta para a terra dele, quando o etíope volta, regressa para a terra dele, diz que logo depois do batismo ele volta, mas diz que Filipe, imediatamente ele é arrebatado, e ele aparece já em outro lugar, em Azoto, onde diz que ele sai por ali pregando a palavra, evangelizando por todas aquelas cidades até chegar em Cesareia. O que é que eu vi aqui? Quando você se disponibiliza a ser usado por Deus, quando você entrega a sua vida verdadeiramente a Deus, quando você se dispõe a fazer o que Deus manda, quando você se dispõe, se coloca na posição que Jesus fala com você, que Jesus lhe dá uma missão, e você prontamente se dispõe, diz: Senhor, eis-me aqui, se o Senhor mandou eu vou, se o Senhor diz para fazer eu vou fazer, se o Senhor me envia então eu vou, é já, é agora. Então imediatamente o Senhor, ele vai te usar, ele vai fazer coisas maravilhosas, ele vai fazer maravilhas através da sua vida, ele vai fazer maravilhas através de você, porque Jesus, ali nesse texto nós vemos que Filipe, ele foi disponível para a obra, ele foi disponível à voz do Senhor, ele não retrucou, ele não deu desculpa, ele não ficou adiando, ele não ficou protelando, ele não ficou dando desculpinha, não, ele imediatamente, o texto é claro, ele levanta e vai, e depois ele vai correndo. Então nós vemos que Filipe, ele foi disponível para a obra, para aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então Deus, ele imediatamente, ele se incumbiu de transportar, de arrebatar ele de um lugar para outro, coisa que a gente só vê em filme, coisa que a gente não vê assim, não é coisa da gente ver naturalmente, da gente estar vendo no dia a dia. Uma pessoa está aqui com a gente, de repente ela aparece em outro lugar. Foi o que aconteceu com Filipe. Por quê? Porque Deus tinha pressa em usar Filipe, Deus tinha pressa em que vidas fossem evangelizadas lá na frente. Então Deus arrebata Filipe. Filipe já tinha cumprido a missão dele ali com o eunuco, então o Espírito arrebata Filipe imediatamente para outro local, para Azoto, onde diz que ele sai ali pelas cidades até Cesareia evangelizando. Então Deus está nos mostrando nesse texto que ele tem pressa em usar a mim e a você, ele tem pressa em nos usar. Agora nós precisamos estar dispostos, nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos deixar de dar desculpas, nós precisamos deixar de estar adiando, porque o projeto de Deus não pode parar, o projeto de Deus não pode ficar estacionado esperando que eu e você tenha a vontade de fazer na hora e no tempo que a gente quer. Verdade. Vai ter coisas que Deus vai mandar eu e você fazer para mais para frente, mas há coisas que Deus chama a mim e a você para fazer com pressa, que ele chama a mim e a você para fazer logo. A palavra vai dizer que ordem é que ele dá aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então ele não diz só os pregadores vão pregar o evangelho, a ordem é para todos, a ordem é para todos. Você veio para o evangelho, você aceitou Jesus, você fez uma aliança com Jesus, então a ordem já é para você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E isso não é para ser adiado, isso é para logo, isso é para já. Então tem coisas na nossa vida que vai ser para logo. Tem coisas na nossa vida que Deus quer fazer, mas ele quer com pressa, ele quer já, ele quer logo. E uma dessas coisas é
evangelizar, é buscar as vidas que estão lá fora, é buscar vidas que estão sedentas. Nós sabemos que há vidas sedentas lá fora, muitas vidas como aquele eunuco lá fora, que até tem sede, tem desejo, mas precisa que alguém vá até elas, precisa que alguém leve a palavra, que alguém vá apresentar Jesus a elas. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos esperando para fazer isso? Então que nós venhamos tomar o exemplo de Filipe, que nós venhamos ser rápidos diante do Senhor. Se nós sabemos que a ordem do Senhor é para ir evangelizar, é para ir por todo mundo pregando o evangelho, então que nós venhamos levantar e cumprir a vontade do Senhor enquanto é tempo, porque a palavra diz que vai chegar um tempo que não vai mais ter tempo, não vai mais ter como. E a Bíblia diz também: faça a obra que enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. O que é que nós entendemos com isso? A noite não é simplesmente a noite que estamos vendo aí, o escuro, passou o dia, anoiteceu. Não, essa noite se refere a tempos difíceis. Tempos difíceis vão vir, tempos difíceis vão chegar. Vai chegar o tempo que vai ser proibido o evangelismo, vai chegar o tempo que não vai mais se poder ter uma Bíblia, vai chegar o tempo que a palavra não vai mais estar disponível. Então por que estamos parados? Por que não estamos cumprindo a ordem do Senhor? O que é que estamos esperando para cumprir a ordem do Senhor? O que é que estamos esperando para levar a palavra do Senhor àqueles que estão sedentos? Então que eu e você venhamos tomar o exemplo de Filipe, que eu e você venhamos tomar o exemplo de Filipe e estar disponível para Deus nos usar. Que nós venhamos aprender como Filipe, que venhamos dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, pode me enviar. Se o Senhor me enviar, eu vou. Se o Senhor mandar, eu vou. Se é para ir agora, eu estou pronto. Se é para fazer, eu vou fazer. Se é para falar, eu vou falar. Se é para pregar, eu vou pregar. Se é para louvar, eu vou louvar. Se é para evangelizar, estou aqui. Se o Senhor enviar, estou aqui. Então que eu e você venhamos tomar o exemplo de Filipe e que nós venhamos estar disponíveis para ser usado por Deus. Porque Deus, Ele tem maravilhas para fazer através da sua vida e da minha vida. Mas depende de mim e de você tomar posição e estar na disposição do Senhor, para que o Senhor possa nos usar. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja nesta noite. E eu peço aos irmãos para se colocarem de pé.